Olá, o Brasil Leitor História de hoje vai falar sobre a Identificação Civil Nacional, um novo documento que irá reunir dados biométricos e civis da população brasileira. A gente antecipa os benefícios e as facilidades que essa reunião de informações vai trazer para a sua vida. A criação do documento já foi sancionada pelo governo federal. O evento de assinatura reuniu o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, ministros do governo e parlamentares. A assinatura foi em maio de 2017. O Documento Nacional de Identidade terá validade em todo o território nacional e será emitido pela Justiça Eleitoral, pelos Institutos de Identificação Civil dos Estados e do Distrito Federal e por outros órgãos delegados pelo TSE. A partir daí vamos ter uma boa parte da população biometrizada e podemos avançar nesse sentido, quer dizer, a ideia de um documento único, né, de um registro único que vai dar instrumentos de governanças modernos para o Brasil. Portanto, nós continuamos na saga da urna eletrônica para talvez chegarmos a um autêntico, ou mais autêntico, pelo menos aproximarmos de um governo digital. Mas para entender melhor como vai funcionar esse novo registro de identificação, vamos ver como surgiram os documentos que nos identificam hoje, como RG, CPF, título de eleitor. Esse é o assunto do Brasil Leitor História, a revista eletrônica da Justiça Eleitoral, que já está no ar. Você sabe dizer de quem foi o primeiro registro civil feito aqui no Brasil? Em que ano isso aconteceu? A resposta: 1907, e pertenceu ao ministro do STF, Edgar Costa. Mas isso bem antes dele virar ministro, viu? Em 1907, Edgar Costa era diretor do Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia do Rio de Janeiro. Na gestão dele foi instituído o Registro Civil de Identificação e a expedição de documentos de identidade. E, claro, foi dele a primeira carteira de identidade do país, a identidade de número 1. O documento da época não trazia apenas o nome do portador, filiação e data de nascimento. No corpo do documento eram relatadas também características físicas, como sinais, cicatrizes e até tatuagens. Aí incluía também o endereço e a profissão da pessoa. Já imaginou todas essas informações na identidade de hoje? Até a questão eu posso até dizer se a questão de algum lado físico, algum sinal, ela pode me acarretar uma discriminação ao apresentar essa célula de identidade. Eu imagino que não seria muito agradável, porque justamente quando se expõe você demais, é um pouco, talvez leva até a discriminação por outros, né? Mas não acharia legal. Eu acho que para mim é errado isso aí. Eu acho que a pessoa tem que ser normal, né? Não essa tatuagem aí tá por fora. Caso de você pare numa blitz ou seja barrado por alguém, né? Você tem uma identificação melhor, com os dados mais aparecidos num documento, né? Cor de cabelo, dos olhos, às vezes, né? Até do tipo sanguíneo, que hoje num acidente, né? Não sei, que está incluído também, né? O tipo sanguíneo, num acidente hoje, às vezes, a bombeiro ali, a pessoa está desacordada, precisa perguntar. A gente já teve caso na nossa secretaria de acontecer isso daí também, né? Pode diferenciar uma pessoa da outra, por uma pinta no braço, por um corte de cabelo diferente, por uma tatuagem ou por qualquer outra coisa que simbolize que a pessoa é diferenciada da outra. Quanto mais informação que você tiver da pessoa, característica, eu acredito que sim, vai poder ajudar. Já o CPF surgiu em um outro contexto e mais de 60 anos depois da criação do RG. O primeiro registro de pessoa física data de 1968. Ele foi criado para reunir informações detalhadas sobre os rendimentos e bens da população brasileira. O cadastro de pessoa física ele já foi também denominado de cartão de identificação do contribuinte. Aliás, a sua origem está nesse sentido, identificar contribuintes
para facilitar os dados e a análise da própria Receita Federal. E esse cadastro de pessoas físicas, ele nasce em 1965. E aí, com as legislações mais recentes, o CPF passou a ser um documento importantíssimo, porque ele é uma espécie de chave agora. Cada cidadão tem tão somente um CPF, é uma chave de identificação por muito tempo, mais eficiente, inclusive, do que a própria carteira de identidade. O número de CPF trazia muito mais segurança na identificação de um cidadão do que a própria carteira de identidade. E o que falar da certidão de nascimento? Ela é a primeira garantia de cidadania e direito de todos os brasileiros. É a partir desse documento que a criança, por exemplo, tem direito a ser atendida nos serviços públicos, como hospitais, postos de saúde, escola e muitos outros. A certidão de nascimento é o primeiro documento oficial de um cidadão. Com ela comprova a sua existência, a idade, a nacionalidade, a sua filiação. Ela é sempre gratuita, né, gerando a possibilidade da emissão do CPF, onde esse registro vai garantir à criança os direitos de um cidadão, os direitos cíveis e políticos. A partir de 2015, para evitar a possibilidade de fraudes no registro de cidadãos, a partir de 2015 ele passa a ser também obrigatório no registro de nascimento. Então o CPF passa de 2015 para cá a estar inserido no certidão de nascimento. E aí muitos podem me perguntar, mas espera aí, uma criança, um bebê, um recém-nascido vai ter CPF? Sim, essa é a atual legislação, efetivamente para dificultar fraudes no nome daquele cidadão que acaba de nascer. O registro público, também conhecido como certidão de nascimento, é bem mais antigo. Mas lá na época do Império, a emissão do documento não era de responsabilidade do Estado. O registro público, né, de cidadãos, na verdade, ele demorou muito a se formalizar. Durante muito tempo, durante praticamente todo o Império, esses registros eram feitos pela Igreja Católica, na verdade. Então, nascia uma pessoa, o apontamento do nascimento era muitas vezes objeto de uma catalogação da Igreja Católica. Em 1874, deputado ainda do Império, João Alfredo, ele estipula lá a primeira lei que estabelece a inserção do Estado realmente controlando esses registros. Aquela coisa, uma lei que não pegou muito ainda não, aquela época não tinha pego muito bem. Somente em 1888, já às vésperas da proclamação da República, né, é que o Estado consegue nacionalizar essa exigência do registro de nascimentos, ainda competindo com o registro da própria Igreja Católica. Agora, em 1889, a partir de 1889, o Estado passa a ser uma república e não mais um império, e aí sim, os positivistas, eles exigem que haja essa separação entre o Estado e a Igreja. E aí passa a ter uma ingerência maior. Primeiro, nos maiores municípios, um registro mais profícuo. Depois se alastrando para todo o Brasil. Já o título de eleitor no Brasil foi criado em 1881, mas nem todos os cidadãos brasileiros podiam ter o documento em mãos na época. A partir de 1881, com a chamada Lei Saraiva, em homenagem até a José Saraiva, que era um dos deputados também do Império. Essa foi uma grande reforma eleitoral do período do Império, mas ainda traz algumas restrições. O eleitor, por exemplo, poderia se cadastrar e retirar o seu título, era aquele que tivesse pelo menos 25 anos, tivesse renda própria, as mulheres ainda não tinham o direito a se alistar como eleitoras. Isso só vai vir então a partir da República e principalmente já em 1932, onde o Código Eleitoral de 1932 trazia pela primeira vez a possibilidade de mulheres se alistarem eleitoras e votarem. É um bocado de documentos que a gente tem que carregar, não é mesmo? Cédula de identidade, CPF, carteira de motorista, título de eleitor,
Tem o plano de saúde, muita informação, não é mesmo? Com a identificação única, a carteira vai ter mais espaço. Sim, mas o principal objetivo não é esse. A ideia é que cada cidadão ela passa a ter um número que inicialmente será relacionado ao CPF. Então, desde que ela nasce, é apresentada para uma certidão de nascimento a um cartório de registro civil, ela vai ter um número de CPF, né? Esse número de CPF entra nessa base do ICN. Então a pessoa ela é identificada logo ao nascer, quer dizer, ela não é eleitora, ela não pode fazer movimentação financeira, mas ela já é identificada. Com a identificação civil nacional, o país vai deixar de levar um enorme prejuízo. Você imagina o quanto de dinheiro o país perde com a emissão de documentos falsos? No Brasil, tem-se uma necessidade muito grande dessa identificação, não é? Porque a fraude de identificação é muito grande, né? O governo federal estima que pelo menos 40% de todos os programas sociais são investidos em fraude, né? Quer dizer, são fraude, quer dizer, então, na hora que você conseguir identificar o cidadão, ele é ele não é outra pessoa, ele não tem dupla identificação, você vai garantir que você está fazendo investimento em programas sociais no cidadão que necessita e não numa fraude, né? A nossa biometria identificou, por exemplo, um eleitor de Goiás que tem 49 títulos de eleitor. Não é? Quer dizer, ele não tem 49 títulos de eleitores para votar. Não é? Ele tem 49 títulos de eleitores com nomes diferentes, com a mesma biometria, mesma fotografia, mas com nome de mãe, idade de nascimento, tudo diferenciado. Para quê? Para que ele monte um conjunto de documentos para financiamento, para algum benefício do governo. Isso aí é só para dizer dessa questão de benefício, né? Isso no comércio, então, o rombo é muito grande, a gente não tem, alguns dados a gente fica sabendo, outros nem tanto, né? Porque não é muito divulgado também, talvez, mas existe e é enorme, né? Então, o próprio comércio, a própria iniciativa privada tem um grande interesse nesse cadastro único, porque é o que vai identificar o cidadão, se ele é ele, pronto. Pois é, o novo documento unificará os dados biométricos e civis dos brasileiros. As informações ficarão associadas à foto do cidadão e ao registro das digitais. O trabalho já está em andamento no TSE. A previsão é que ele seja concluído até 2022 em todo o país. A gente está trabalhando, já tem uma equipe trabalhando no planejamento e na concepção do que seria exatamente isso. No caso do novo documento, serão usadas as digitais das mãos. E vale lembrar que a digital é única, não existe outra igual. O TSE já utiliza essa identificação no cadastro dos eleitores brasileiros. Mais de 50 milhões de pessoas já foram cadastradas pelo sistema biométrico. Em máquinas como esta, existe um programa antifraudes avançadíssimo, que confere todas as digitais. Em poucos segundos, a ficha do eleitor com foto e impressões digitais é reconhecida. Nós temos condições de fazer 120 mil batimentos por dia, ou seja, cada eleitor, cada registro biométrico vem para o TSE e é comparado contra os 50 milhões de registros que nós já temos na nossa base. Quando nós recebemos o registro biométrico, ele é comparado pelo EIFES, é encaminhado imediatamente para o juiz eleitoral ou corregedoria, caso aconteça um encontro de uma coincidência. E a ação imediata é cancelar aquela inscrição eleitoral. Esse eleitor que criou várias identidades e com isso tirou vários títulos eleitorais, tem o título eleitoral cancelado, não consegue votar. O sistema detecta, por exemplo, quem tenta votar mais de uma vez ou tirar outro título de eleitor. Só do ano passado para cá, mais de 6 mil eleitores tentaram duplicar o título de eleitor. E olha no que deu. O cadastramento biométrico ocorre por meio dos cartórios eleitorais. Cada registro biométrico é encaminhado para o TSE porque a base fica centralizada aqui em Brasília. Cada registro de eleitores
passa por um processo de análise e comparação de fotografia e das biometrias para que ela seja identificada como única no cadastro ou, se for identificada alguma coincidência, essa coincidência é remetida para a Corregedoria do TSE, a Corregedoria dos TRS ou para o juiz eleitoral, conforme o caso. Dadas as condições que a Justiça Eleitoral tem hoje, sem dúvida nenhuma, é o órgão que tem mais condições de executar esse projeto de uma maneira mais fácil e, acima de tudo, menos dispendiosa. Um projeto desse tão importante para o país. A base de dados da nova identificação será feita pela Justiça Eleitoral, que deve assegurar o acesso das informações à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e ao Poder Legislativo. A ICN, como é chamada, vai unificar o RG, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, o CPF. Mas atenção, esses documentos vão continuar valendo, só que vão precisar ser substituídos quando perderem a validade. Ficam de fora do registro unificado a carteira de habilitação e o passaporte. A primeira porque o documento pode ser retido pelo órgão de trânsito em caso de infração. E o segundo porque é uma exigência internacional. E nas ruas, será que o pessoal está sabendo dessa novidade? Acho muito interessante. Seria um documento completo, né, que nós poderíamos carregar e com todas as informações, né, num cartão só. Carrego no mínimo uns 6 documentos no dia a dia. Carregar um seria maravilhoso. Seria mais facilitar a vida do brasileiro em questão de praticidade, né, no dia a dia, que nós precisaríamos de um documento, seria interessantíssimo, né? Eu gostaria sim, seria prático. Seria bom apenas um documento só. A Identificação Nacional Civil ainda não tem data para ser emitida. Antes disso, o banco de dados com informações do cidadão brasileiro precisa ser criado. A previsão é que isso ocorra em até 4 anos. A lei, ela abre esse caminho, mas é um caminho que vai ser natural. Mas a preocupação inicial é de identificação. Depois, no segundo momento, já com isso consolidado e já de uso amplo, é que vai se pensar na produção de um documento único, né, que possa congregar todas essas informações do cidadão, dos eleitores e todos eles. Ou seja, ainda dá tempo de você ir se despedindo desse monte de documentos. Vai facilitar, né? Que vários documentos dá mais trabalho, né? Pelo menos um vai estar tudo em um só. Eu espero que seja para facilitar a nossa vida, porque andar com muitos documentos é bem complicado. Para mim, é para facilitar a vida da gente, né? Para não carregar tanto documento. Foi na gestão do ministro Dias Toffoli, em 2015, que a proposta do documento unificado foi elaborada. Na ocasião, foi montado um grupo de trabalho para discutir o tema. Esse projeto traz uma economia no investimento do Estado, porque ao invés de vários órgãos de Estado fazerem bancos de dados biometrizados, se utilizará daquele que a Justiça Eleitoral já está realizando. Começou em gestões anteriores, o ministro Dias Toffoli fez um trabalho excepcional, desenhando um pouco essa fórmula da unificação dos bancos, da possibilidade de oferecimento de um documento nacional de identificação. E isso agora foi consolidado com a aprovação e sanção da lei do ICN, que eu acho que é um passo enorme aí para a sociedade brasileira, além dos serviços que serão oferecidos ao cidadão. Só para se ter uma ideia, o TSE identificou pessoas com mais de 50 identificações. Sim, mais de 50 títulos de eleitor. Essa mesma pessoa ela não votou nenhuma vez, ela nem procurou votar nenhuma vez. Mas certamente ela está utilizando esses documentos para obter, sejam 51 empréstimos diferentes, ou pedir 51 aposentadorias, enfim, aplicando golpes. A polícia tem que investigar, e nós demos o material todo para a polícia, para o Ministério Público, abrir esse tipo de investigação, porque a tentativa é de obter outros documentos e, enfim, realizar outras fraudes. Mais direitos, menos burocracia e mais segurança para o cidadão brasileiro. E falando nisso, os documentos são verdadeiras armas nas mãos dos bandidos. Alguém passar por você em alguma transação de qualquer nível, até por uma questão judicial e policial, alguém passar por você, né? Numa certa altura você passa a ter um problema sério, e as instituições também têm a certeza que
que aquela transação é de boa fé, né? É uma transação que a pessoa está assumindo, com aquele compromisso que ela está assumindo, ela mesma está assumindo e vai cumprir isso. Porque normalmente é assim que funciona, né? A fraude acontece quando a pessoa frauda a identificação, a partir daí ela não tem compromisso nenhum com aquela transação. Né? É um projeto mais a longo prazo, mas a iniciativa privada, sem dúvida nenhuma, até os bancos poderiam, como acontece em outros países, acessar informações, evidentemente, informações em bases controladas para facilitar os seus serviços. Foi pensando em evitar esses e outros crimes, além de facilitar a vida do brasileiro com a praticidade de um documento único, que o TSE decidiu apostar nesse projeto. Toda a ideia da gente manter um banco de dados biométricos do eleitor é para garantir aí a segurança do processo de votação, de eleição, fazer com que cada eleitor vote adequadamente, onde ele tem que votar e que um mesmo cidadão só vote uma vez, não se identifique com vários nomes diversos. Esse banco de dados ele ficou muito rico, justamente por acumular todo esse tipo de informações, e a partir de um determinado momento, quando se pensou no Brasil num projeto de Estado, de você ter uma identidade nacional, ao invés de começar do zero, por que eu não aproveito já todo esse esforço que a Justiça Eleitoral fez? Um banco de dados nacional que consiga dar segurança às pessoas para serem identificadas adequadamente, eliminem burocracia com uma série de documentos diversos, papeladas diversas, e ele consiga, enfim, desde abrir uma conta no banco de forma mais facilitada, fazer um contrato, ser identificado perante a administração pública, tudo isso de forma a facilitar a vida do cidadão. Um documento único, que é uma ideia sonhada há muito tempo. Agora, graças também à credibilidade da Justiça Eleitoral, que todos sabem não vai fazer manipulação de documentos, não vai fazer emissão de documentos falsos, né? Graças a essa credibilidade, nós podemos talvez dar esse passo, que pode ser muito útil, claro, para a Justiça Eleitoral, para o processo eleitoral brasileiro, mas será muito útil para o Brasil como um todo. O protótipo apresentado pela Justiça Eleitoral é de plástico. Contém um chip e foto digitalizada. A foto servirá também para identificar quem não tem impressões digitais. O objetivo do TSE é que o número da nova carteira seja único em todo o território nacional. Não se trata a mesma coisa do documento único e do cadastro único. O ICN, na verdade, ele passa a ser um grande repositório de todos os dados dos cidadãos. E a partir desses dados, e aí é a grande inovação e a grande importância da ingerência na Justiça Eleitoral nesse projeto, é a utilização desses dados para posteriormente, eventualmente, a confecção de um documento único. Então, uma coisa é o cadastro, com todos esses dados, esse cadastro nacional. Num segundo momento, a confecção de um documento único a partir desse cadastro, com muito maior segurança. Uma questão é desenvolvimento da outra. Mas a grande sacada e a boa ideia foi exatamente utilizar um cadastro gigantesco, como é o da Justiça Eleitoral. Fazemos as maiores eleições do mundo, então temos o maior cadastro atualizado do mundo. Utilizar esse cadastro para, em outro momento, fazer o documento único para cada cidadão. Agora é só dar adeus aos muitos documentos e tornar a vida mais prática e segura com a nova identidade. O Brasil Eleitor História de hoje sobre a identificação civil nacional fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!